programa Experiências, gostaria de indicar o site Absolute Heal, de Marisa Araújo, o médico das estrelas, Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. A nova coleção da marca Laclava, sempre bonita e sensual. E o restaurante novo, em Copacabana, o Point dos Famosos, sob o comando de Edu Costa, localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 434, no Rio de Janeiro, com comidinhas e bebidinhas maravilhosas. E a loja L'Ultimo Impero Rio, na Rua Siqueira Campos, 143, loja 38, no segundo piso, em Copacabana, dentro do Shopping dos Antiquários. Olá, pessoal! E aqui é Malu Maciel, de volta com vocês para o programa Experiências. E hoje eu tenho aqui um gênio da música brasileira. Que honra tê-lo aqui no meu programa, gente, eu nem acredito. Ele ficou muito conhecido por uma música que dizia assim, olha, tá todo mundo louco, oba! É um gênio! Bem-vindo, meu querido Silvio Brito! Ô, Malu, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, meu querido, é uma honra. Fiquei muito honrado com o convite, muito contente, muito agradecido, viu? Vai ser um prazer bater esse papo com você aqui. Ah, que delícia! Já quero começar aproveitando a oportunidade para mandar um abraço muito carinhoso pro Ronaldo Corrêa. O Golden Boy! Eu brinco Renato que ele é meu também, Golden Boy. a turma toda, né? O nosso Golden Boy, Ronaldo Corrêa, muito querido, né? Faz parte da minha história, né? Primeiro fez parte da minha história quando eu comecei minha carreira, quando eu tive uma banda. Eu tinha uma banda. Eu comecei quando criança, com 6 anos de idade. É isso que eu ia te perguntar mesmo. Como é que você começou? Comecei com 6 anos de idade a cantar na rádio, né? E não parei mais, né? Aí era um programa semanal, toda semana e tal. Depois eu gravei meu primeiro disco, eu tinha 10 anos de idade, imitando o Roselito, imitando o Ivon Cury, imitando a Brenda Lee, né? E fiquei bastante conhecido ali em Minas Gerais. Eu cantava muito na Rádio Nacional, nos programas de César Alencar, Manuel Barcelos, né? Aqueles programas todos, né? Nos programas de São Paulo também, que era o Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas, sempre imitando os artistas, né? E com 10 anos de idade, gravei meu primeiro disco e comecei a trabalhar na TV Nacional de Brasília, fazendo programa infantil, né? Cantando e fazendo programa infantil. Então, eu estava falando dos Golden Boys. Os Golden Boys, né? Na minha adolescência, na minha juventude, eu formei uma banda que chamava Os Apaches. Gravamos 2 discos também. Um em Belo Horizonte e São Paulo. Esse nome, desculpa eu te interromper, o nome Os Apaches. Então, na verdade era The Beatles. Porque é Brito, né? The Beatles. Era eu e meu irmão. Mas a concorrência foi muito grande, né? Tinha os Beatles. Os Beatles é ótimo. Tinha The Beatles e fez The Beatles. Mudamos o nome. A gente tocava uma música que chamava Apache. Que é uma música dos Ventures, né? Gravação de Ventures. Então a gente, vamos colocar o nome dos Apaches, que o prefixo nosso era essa música, né? Então a gente começava todos os shows, todos os bailes tocando a música Apache. Mas, e nessa época a gente tocava tudo que acontecia de jovem no Brasil. E os Golden Boys, a gente tocava todas as músicas deles, né? Todos os sucessos deles. São lindas as músicas, né? Por isso que eu estou assim, muito contente de estar conversando com você e tendo a presença aqui do Ronaldo, né? Ronaldo Corrêa assistindo a nossa entrevista. Né? Que maravilha! Mas, querido, eu quero saber de você com essa carreira linda. Eu ainda não acredito que eu estou aqui entrevistando o Silvio Brito, meu Deus. Mas tudo isso que você está falando são seus olhos. Você sabe que eu sempre falo que o dom de admirar é igual o dom de criar. É igualzinho. Porque quem admira alguém, a obra de alguém, a carreira de alguém, é porque tem dentro dela os mesmos sonhos, os mesmos sentimentos, os mesmos objetivos, né?
Então, eu acho até o dom de admirar muito mais nobre, muito mais altruísta, né, do que o dom de fazer. Porque quem se predispõe a dar existência à carreira do outro, admirar a obra do outro, né, porque quem admira acaba dando existência à obra do outro, né, à carreira do outro. Eu acho isso muito bonito, né, então eu sou muito grato e eu tenho um respeito muito grande por todas as pessoas que acompanham a minha carreira. Ai, que legal. Mas me conta como é que foi. Você participou de tanta música e Jovem Guarda, essa carreira toda. Como é que foi a criação das músicas? Como é que você fazia para criá-las? Eu comecei a compor com 12 anos de idade, né? Foi quando eu comecei a aprender a tocar violão também. Eu tocava trombone e saxofone na banda do colégio, né? Então eu entrei naquela fase que não podia cantar porque começava a mudar de voz, né? Sei. Então falava grosso, falava fino. Aí foi uma época que eu comecei a tocar e a compor, né? E aí comecei com 16, 17 anos, comecei a mostrar minhas músicas. Aí com 17 anos eu ia para São Paulo mostrar minhas músicas. O Antônio Marcos gravou uma música minha e ele estava estourado, né? Nas paradas e gravou uma música minha. É o segundo disco dele, né? Que chama Faça o que Você Quiser. Aquilo praticamente abriu as portas para que depois o Rony Fon gravasse música minha. A Vanusa, né? Que estourou uma música minha também, aquela O que é meu é teu. O que é teu é meu, papará, e se não for teu, meu bem, não é de ninguém. Essa música é uma letra e música minha. Olha que legal. Tudo nessa faixa de idade, 17, 18 anos, né? E aquilo começou a abrir portas para mais tarde eu vir a gravar e fazer sucesso, né, como cantor. Mas eu percebi que você tem músicas que as letras são bem diferentes de tudo. Você é bem ousado, né? Sempre foi muito ousado. Por exemplo, Tá Todo Mundo Louco, Oba! Como é que foi isso? Então, gozado, é uma coisa interessante isso. Eu não sei te explicar muito bem, não. Eu sempre curti de tudo, desde a minha infância. Então eu cantava música do Mário Lanza, cantava música do Luiz Gonzaga, do Paul Anka, da Brenda Lee, do Roseli, do Ivon Cury, que eu sabia o repertório do Ivon Cury inteirinho, né? Era fã dele. Isso quando criança, talvez isso me deixou assim com um diferencial muito grande das outras crianças, que às vezes tinha só um estilo, só um jeito de cantar, só um ídolo, né? Eu tinha vários ídolos, né? E isso fez com que eu fizesse assim, um trabalho muito versátil, né? Vários tipos de músicas que eu gravei, vários tipos de músicas minhas que fizeram sucesso, que outros artistas gravaram também, estilos completamente diferentes. Fiz samba, fiz bolero, fiz tudo. Forró, né? Porque eu sempre fui assim, muito eclético, eu gostava de conhecer de tudo, sabe? E acabou sendo um diferencial na carreira, né? Os temas eram muito diferentes para a época, tá todo mundo louco. Ninguém tinha ainda falado isso, né? Tinha uma música que chamava Balada para um Louco, que, aliás, uma é do Astor Piazzolla, né? Que eu gravei, uma versão do Rogério Cardoso, e tinha a Balada para um Louco que os Mutantes gravaram. Mas não era uma coisa assim tão ousada assim, tá todo mundo louco, oba, sabe? Aquela irreverência toda, né? Mas por ser assim, você chegou a ser um pouquinho perseguido aí na época pela ditadura, não foi, não? Eu tive muitas músicas minhas censuradas. Né? Que eu tinha que mudar a letra, né? Para o Mundo que Eu Quero Descer, por exemplo, né? Foi uma música ousada para a época, né? Sim. Então, eu fui proibido de cantar ela em alguns lugares, né? Em Brasília, por exemplo, num show que eu ia fazer lá, que eu fiz lá, a censura proibiu de cantar essa música lá, Sim. porque achava que ia misturar com a política, né? Naquela época o MDB, que era o partido de oposição, não tinha o PT ainda, era o MDB. O MDB usou essa música, tá tudo errado, tá tudo errado, né? Tem que pagar para nascer. Usou na campanha. Então, eu fui impedido de cantá-la lá em Brasília. Eita. E tive muitas músicas minhas sucessivas, não só aqui, no Uruguai também. Tive música minha que, lá no Festival do Uruguai, que eu não pude cantar. Né? E que não tinha conotação política nenhuma, mas que
pessoal misturava. Mas você vê que os temas, todos os temas das minhas músicas, não tinha conotação política. Não tinha. Era social. E de uma maneira universal. Para o mundo que eu quero descer. Tá todo mundo louco, né? Do jeito que o diabo gosta. Careca sem dente pelado. Eu vi essa São músicas que falam da vida em geral. De coisas não da são vida, músicas partidárias, né? Claro. Eu sempre fiz questão de ser Foi muito mal independente. Interpretado, né? Sempre fiz questão de ser muito independente e muito livre, sabe? Para não ter compromisso com nenhum sistema, nenhum esquema, sabe? Para realmente falar aquilo que eu acredito, as coisas que eu acho que podem melhorar o mundo, né? Que podem, assim, contribuir para a construção do mundo melhor para todos. Com certeza. Silvio, meu querido, e você tem um programa na Rede Vida, não é isso? Silvio mesmo. Brito e Família. Silvio Brito e Família. Eu estou na Rede Vida há 29 anos, está para completar 30 agora. A Rede Vida está completando 30 anos. E foi o primeiro musical da Rede Vida, né? E esse formato Silvio Brito Família tem 15 anos, vai completar agora 15 anos. E inclusive você está marcada para fazer o nosso programa, você e o Ronaldo Corrêa, né? Vai ser um prazer receber vocês. A gente faz uma troca, né? Eu te dou uma entrevista e tu me dá uma também. Então, você sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre tive uma carreira paralela, alternativa, né? Há muitos anos, né? E não é fácil ser independente, a maior parte, eu tenho mais de 400 músicas gravadas, mas conhecidas do público, pouquíssimas, né? Comparada ao tanto que eu tenho. E são coisas lindas, maravilhosas, que eu digo que o pessoal realmente aprofundar ali, vão descobrir coisas da história, né? Da história da música brasileira, né? Porque eu sempre me coloquei quase que como um repórter da época, né? Através das minhas músicas. Mas então é muito difícil, né? Divulgar uma música, né? Fazer com que as rádios toquem, que a televisão, que os grandes canais, que a grande mídia exponha, né? A nosso trabalho, nossa obra. Então teve uma vez, para ver se convencia os disc jockeys para tocar meu disco, eu mandei fazer um monte de mãozinha. Sabe essa mãozinha de coçar as costas? Sei. Tem aquela mãozinha, né, que fica assim de para plástico. coçar as costas. Né? Você eu mandei fazer um monte de mãozinhas daquela e escrevi assim: me dá uma mãozinha que eu te dou uma mãozinha. E distribuir para todos os disc jockeys. Adorei a ideia. Inclusive o Márcio Antonucci, ele guardava isso, foi um dos últimos programas que ele fez, acho que foi o último programa de televisão que ele fez, foi o nosso. Depois ele faleceu, né? E quando ele veio fazer o programa, ele trouxe a mãozinha. Falou assim: olha, eu guardo isso até hoje porque eu achei genial você dar uma mãozinha de presente, de madeira, né? Escrito, me dá uma mãozinha que eu te dou uma mãozinha também. Maravilha, adorei. Vou copiar essa ideia, hein? Pode. A ideia é para ser. Mas, querido, fala aqui para o meu público sobre o seu programa, como é que eles fazem para assistir e do que se trata, e que você tem a sua filha, tua esposa que participa desse programa. Conta aqui pra gente. Então, a ideia desse programa surgiu há 15 anos atrás, porque eu fui fazer um show numa temporada no teatro aqui no interior de São Paulo, e eu fui com a minha família, porque minhas filhas cantam, não são cantoras profissionais, nem pretendem ser também, mas elas cantam direitinho, são afinadinhas, sabe? Me acompanham desde criança, né? Todos os shows, gravaram comigo quando era criança. Aí eu levei a Margarita também. A Margarita falou: Margarita, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um show em família no teatro, né? Então a gente põe umas poltronas, você, as nossas duas filhas e um tecladista, né? E eu faço violão e às vezes também tocava piano. Quando tinha piano, eu tocava piano. Como se fosse a sala da nossa casa. E aquilo começou a dar certo, agradou muito, sabe? Olha. Aí eu conversei com o senhor João Monteiro, aqui na Rede Vida, e falei: seu João, puxa vida, eu estou fazendo um show aí que tá dando certo o negócio, que tal a gente fazer na televisão, né? E ele achou ótima a ideia, né? E nessa época ninguém falava negócio de família, né? Não tinha nada.
eu fui até muito criticado no começo. É mesmo? Mesmo na própria televisão, a mulher falou, você vai trazer a tua família, botar a tua família na televisão? Você tá louco. Eu tive muitas críticas, até colegas meus falaram, Silvio, pelo amor de Deus, levanta tua mulher, tuas filhas, pô, gente, sabe, como é que você expõe assim a tua família e tal? Eu queria mostrar a verdade, eu queria mostrar como era a gente era em casa, tocando violão, batendo papo, recebendo os amigos. E isso começou a dar certo. Tá vendo? Começou a dar certo, tão certo que hoje é imitado esse programa. Cinema em família. É tudo em família agora. Mesmo aqueles com som de família, mas é de família. Sabe? Não sei o que, bate-papo em família, não sei o que em família. Tudo em família. Hoje tem um monte de programa, né, que ressalta o sentido da família, né? Mas no começo fui muito criticado. E deu certo. Você vê que nós estamos há 15 anos aí, né? Sem contar com o apoio da grande mídia, sabe, dos grandes críticos, mas estamos aí, sabe, há muitos brigando anos, com né? todo mundo, né? E há muitos anos, quantos anos você falou? Chegamos a ficar em terceiro lugar várias vezes, olha, né? que Competindo com os beleza. grandes canais, né? E você vê, só um dos patrocinadores que nós temos está há 8 anos com a gente, é porque o programa dá retorno, né? E senão tem 15 anos no ar, não é isso? 15 anos no ar. E é maravilhoso, cheio de música, alegre, então, tem entrevista. O programa assim, é como se estivesse lá em casa. Nós tentamos reproduzir a varanda do nosso apartamento. É como se eu estivesse na varanda do apartamento da nossa casa, recebendo os amigos, batendo papo, sabe? Falando de tudo, sabe? Que pode... sempre temos um tema do dia, né? Que a gente conversa sobre esse tema. Mas é um programa muito livre, muita vontade. Muito gostoso de ver, né? Eu recomendo e eu adoro. Silvio Brito. Querido, fala aqui para o meu público qual foi a sua música favorita a vida inteira. Composições minhas? A que você mais gosta. É difícil, é difícil. Tem que escolher um filho, é difícil. É como se fossem filhas, né? Aliás... Nossas composições são como se fossem filhos nossos, né? É verdade. Você sabe que quando a gente está em gestação, tá trabalhando na música, de repente ela fica pronta, né? Comigo é assim. Aí eu fico alegre, mostro para todo mundo, de repente eu entro em depressão pós-parto. Eu falo, putz, agora, o que eu vou fazer? Não, eu tenho que fazer outra música. Outro filho. E vai em frente. E vai. É assim que é a minha vida de compositor, né? Então é difícil escolher uma, sabe? Sei. Eu tenho, por exemplo, se você falar assim, por que música você gostaria de ser lembrado? Eu tenho algumas músicas que não são conhecidas que eu gostaria de ser lembrado. Por exemplo, A Procura. Uma música que chama A Procura. Canta um trechinho pra gente. Canta um trechinho. Vamos lá. Tem como? Te procurei, Senhor, no céu, na terra, em tudo, enfim. Só me esqueci de te buscar dentro de mim. Te procurei nas escrituras, do início ao fim. Eu te procurei, Senhor, na imensidão do mar e no firmamento. Na perfeição dos teus ensinamentos. Tão perto e às vezes tão distante, por tantos momentos. Te procurei no céu, na terra, em toda parte. Nos sons da música, nos versos. No poder da cura, nas ciências e nas artes, e nos segredos do universo. Eu te procurei, Senhor. É linda a letra, nas né? religiões, nos livros de filosofia. Jejuei e meditei por tantos dias, na razão e no porquê de tudo que eu via. Eu te procurei, Senhor. Olha, aí vai falando, né? Linda música. Nas forças da natureza. Olha, o público aqui, ó, adorou. Chega no final, realmente ele encontra, né? Mas não nisso tudo, né? Aliás, nisso tudo também. Mas aí chega no final, fala, te procurei nas forças da natureza, no poder da fama, na riqueza, nas conclusões dos sábios, né? Por uma certeza, por uma única certeza. Mas só depois que eu te busquei dentro de mim, no seu amor eu vislumbrei a luz. Aí então te encontrei em tudo, enfim, ao reconhecer Jesus. Me arrepiei. Então, essa música não é conhecida, não foi divulgada, mas eu gostaria de ser lembrado com essa música. Terra dos meus sonhos também, né?
Você precisa conhecer a minha terra. Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão. Não tem partidos de esquerda ou de direita. Todo mundo se respeita. Isso que é a Constituição. Olha! E além de tudo, tem mulheres muito lindas que guardam ainda no olhar a sedução. Todos trabalham e se divertem sem censura e com fartura, pois é repartido pão. Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz. E, no entanto, o povo é muito mais feliz. Ai, adorei, adorei! Amei, felicidade amei. só se tem quando se doa. Por isso, na minha cidade, a vida é boa. E a vida é boa quando se planta semente, não só na terra, mas no coração da gente. Essa música adorei, é uma música que eu gostaria de ser lembrado também. Ai, que bom! Essa música é conhecida, bastante conhecida, mas de boca em boca, né? Ela não toca em rádio praticamente, não toca na mídia, né? Mas ela é passada de boca em boca, né? E são Pouquíssimas composições rádios tocam. suas, você que compôs essas Letra e música minha. Você é um homem de Deus, né? Você teve uma inspiração. Eu tenho assim, a minha procura por esse lado espiritual é muito profunda. Que bacana. Muito, e eu tenho uma tendência muito grande a ser cético, sabe? Até a minha formação é totalmente religiosa. Minha mãe, eu fui tudo na igreja. Você é católico, né? Menos padre, mas eu fui tudo. Você sabe que eu tenho um fato que aconteceu comigo quando era criança. Porque quando meu pai estava para morrer, a minha mãe falou assim, olha, vamos ajoelhar aqui no quarto, né? E meu pai lá na cama, né? Vamos ajoelhar, eram os 3 filhos, tudo pequenininho, né? Eu fui o caçula. A minha mãe falou assim, vamos rezar, porque se a gente rezar, Deus vai atender, porque Deus atende a oração de criança. Eu rezei feito um louco, mas com a fé que você não acredita. Bom, no outro dia de manhã meu pai morreu, sabe? Então, porque era o melhor para mim naquela época que estava acontecendo. E então, era o melhor para o teu pai também. E para o melhor para o meu Exatamente, pai. era o todos, momento né? dele, né? Então a minha procura não foi naquele sentido assim, olha, você acredita em Deus porque Ele te ajuda. Faz o que você quer, não é assim, não, né? Exatamente. Então, a minha procura assim, por esse lado espiritual sempre foi muito intensa e né, até hoje, né, muito profunda. Sou cristão, formação católica, claro, né, e vou em todas as cerimônias que tem, né, missa, tudo, né, mas eu sou muito aberto, né, a conhecer de tudo, né, Isso, a ouvir respeita a todos. as outras religiões. Ouvir a todos, né, as Também. outras manifestações religiosas, porque se o objetivo é o bem, é o bom, né? É o amor ao próximo, puxa vida, vem cá, vamos aprender um com o outro, né? É isso aí, meu querido, é isso aí. Gente, eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter você no meu programa e de bater papo com você dessa maneira. Obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa. Olha, eu lembro de seus olhos, são seus olhos. Não, olha, minha família inteira ama você de paixão. Manda um beijo aqui pro pessoal lá de Araras, interior de São Araras, Paulo. você é de Araras? Eu sou de Araras, a minha família é E como é que apaixonada por você. Você mora no Rio? Moro no Rio. Isso, olha, eu gosto muito de Araras. É? E minhas primas estão lá. Nossa, são loucas por você. No começo da minha carreira tinha umas fãs lá de Arara que eu não me lembro, Eliane, que chamava. Aquilo foi um estímulo muito grande para a minha carreira, estava começando e elas escreviam cartas, sabe? Então aquilo me estimulou demais. Então Araras ficou marcado para mim como o início da minha carreira, quando eu comecei a ter minhas primeiras fãs. Né? Você é muito querido pela Eu quero cidade mandar, toda. um beijo muito carinhoso, pessoal de Araras. Cidade linda, né? Nossa, linda, tem o aquela lago. praça lá, o lago, a praça. Né? Eu também quero mandar um beijo para Araras, a minha cidade natal. Quando quiser ir lá, a gente tem uma casinha lá para te receber. Vai ser um prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Então, gente, vamos ficando por aqui. Eu estou tão feliz de ter entrevistado esse gênio da música brasileira. Gênio nada.
Poxa vida, que eu e meu marido somos fã do seu trabalho. Muito sucesso. Obrigado, muito sucesso obrigado. pro teu programa. E, gente, se você ainda não conhece o programa do Silvio Brito, dá uma ligadinha aí na Rede Vida e confere que você vai gostar, hein? Tá bom. Malu, muito obrigado. Um abraço Obrigada, carinhoso para querido. você, toda a tua família, a todo o pessoal que te acompanha. Que Deus te abençoe sempre, que Deus te proteja. Amém. O mesmo para você e toda a sua família. Obrigado. E obrigada a você, telespectador, sempre ligado no Malu Maciel Experiências pelo YouTube de Absolute Rio TV e também de Malu Maciel Experiências. E pela televisão, canal 6 da NET TVC Rio. Parabéns um beijo. pelo trabalho. Obrigada, Silvio Tchau. Brito.